Começando. Olhem para o Senhor e ficarão felizes. Feliz quem prova sua bondade e seu amor, sua bondade e seu amor. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos em torno do mistério pascal de Jesus Cristo, celebramos este dia festivo do Senhor, o domingo, nossa Páscoa semanal. A força transformadora da palavra e da presença de Jesus nos atrai ao seu infinito amor. Vivenciando este mês da Bíblia, reafirmamos a nossa fé e a nossa adesão a Jesus Cristo, palavra eterna do Pai. Vivamos profundamente esta celebração e deixemo-nos preencher por sua esperança, pois a esperança não decepciona. Ato penitencial. O Senhor disse: quem dentre vós não estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutualmente do fundo do coração. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós todos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobres para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Aliás, glória, né? Tem não. Oremos. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Irmãos e irmãs, preparados pelos ritos iniciais, participemos agora com atenção da mesa da palavra do Senhor. Primeira leitura. Leitura do profeta da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendemos bem a mercadoria.
e o sábado para darmos pronto saída ao trigo, para diminuir medidas e aumentar o peso e adulterar a balança, dominar os pobres com o dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para ver e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por acaso, da sabedoria de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecereis o que fizeram. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Louvai ao Senhor, que eleva os pobres, todos. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, louvai ao Senhor, louvai, louvai, servo do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora por toda a eternidade. Todos. Louvai o Senhor que eleva os pobres. O Senhor está em cima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no altos céus, sem o seu trono, e se inclinará para o olhar o céu à terra. Todos. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Levantai da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho. Para fazê-lo, assentai-vos com os pobres, assentai-vos com os nobres do seu povo. Todos. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, aqueles que governam e por todos que ocupam alto cargo, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto. Mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador
que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração? O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Pois bem, hoje, dia 21 de setembro de 2025, 25º domingo do tempo comum, na liturgia da palavra, né? Que traz hoje para nós refletirmos esta parábola, que é grande. Só que aqui tem uma opção para a gente escolher, né? De ler só a partir do versículo 10 em diante, para diminuir. Mas o bom é a gente ler todo, né? A palavra toda, a leitura toda. Aqui é a parábola do administrador desonesto, né? Ou infiel, ou injusto, né? Tudo está na mesma, né? O patrão, ele tinha um administrador, né? Um homem rico, ele tinha um administrador que estava esbanjando os bens dele, né? E a notícia correu no mundo até chegar aos ouvidos do patrão, né? E o patrão chamou este empregado desonesto, né? Infiel, para prestar conta da administração, ou seja, ser demitido, né? Do emprego, né? E ele foi muito esperto. Dizem que ele vendia as coisas assim: se uma coisa valia 80, ele dava por 100, né, para ele ficar com o restante. Ele era muito esperto, né, para acumular bens materiais para ele, né. Pois quando o patrão chamou ele chamou os que deviam, né, para prestar conta. E aquele que devia 100, ele fez um quebra-galho, né, ele baixou para 50. O que devia outro que devia 100, ele baixou para 80. Naquele tempo era trigo, era óleo, eram essas coisas, né? Que as pessoas tomavam a ele, né?
Ele que era do patrão, essas coisas, e ele era o administrador que fazia esses negócios, né? Mas ele foi chamado pelo o patrão para prestar conta, porque ele estava agindo com desonestidade, né? Ele não estava respeitando, né? Então o patrão chamou para demiti-lo, né? Para prestar conta e depois demitir ele, né? E ele ficou assim sem saber o que fazer. Mas como o povo das trevas, né? O povo do mundo é esperto em seus negócios, né? Até nos dias de hoje, é mais esperto do que os filhos da luz, do que o povo de Cristo, da igreja, né? Que é assim meio lerdo, meio lento. Não diga para fazer as coisas assim, para acumular os bens para depois receber na glória eterna, né? Nós somos assim preguiçosos, né? É só a gente observar. E o povo do mundo, eles são espertos. Como esse homem, ele foi muito esperto, né? Ele chamou e fez isso aí, né? Ele fez um quebra-galho para aqueles que devia, para depois, quando, já que ele achava que ele não podia mais trabalhar, que aqui chama cavar, né? E nem queria mendigar, porque seria uma vergonha muito grande para ele pedir esmola, né? Então, ele arrumou esse jeitinho para depois aquelas pessoas receberem ele em suas casas, né? Quando ele estivesse desempregado, né? Ele quebrou, assim, ele fez baixou o preço das dívidas, né? Dos que devia aquele patrão. E o patrão elogiou o empregado por a sua rapidez, né? Por ser esperto na sua desonestidade. Só que o patrão, que é Jesus, ele não está elogiando a desonestidade, a infidelidade, né? Ele está elogiando ele por a rapidez, a maneira muito rápida, né? De ele colocar isso na mente dele e agir dessa forma, né? Para acumular coisas para ele, depois que ele perdesse o emprego, né? Isso são os filhos das trevas, do mundo. É só a gente observar nos dias de hoje, né? Não é diferente. As pessoas do mundo afora, elas são espertas, né? Até das falsas doutrinas, né? Elas são espertas nos negócios, né? Já nós somos assim, né? Meio devagar, né? Não queremos assumir responsabilidade assim na igreja, na comunidade, não queremos servir assim o próximo, né? Que é desta forma que a gente vai acumular, usar o dinheiro, que aqui chama dinheiro injusto, Jesus ele chama aqui de dinheiro injusto, né? A gente usar isso para acumular riqueza para a vida eterna. Mas só que ele não está falando de dinheiro injusto. É porque o dinheiro sempre, muitas pessoas colocam o dinheiro assim, acima de Deus, né? O Deus de muitas pessoas é o dinheiro, né? É por isso que chama de dinheiro injusto, né? Então aqui Jesus está falando dos nossos dons, né? Os nossos talentos, aquilo que ele dá para cada um de nós. Cada um de nós sabemos fazer alguma coisa em prol da igreja, em prol do reino de Deus, né? Mas nós somos devagar, somos lentos, né? Não queremos, como no caso que nós estávamos falando aqui, né? Que as pessoas não querem saber da celebração, assim, de enfrentar as coisas da igreja, da comunidade, na hora de ajudar um pobre, né? Dar aquele que não está precisando, um dinheiro que muitas das vezes nem presta, o dinheiro das ofertas, né? Do dízimo. Tem dinheiro por aí que a gente vai comprar, porque a gente não quer entregar lá na paróquia aquele dinheiro, né? Que é muito assim desgastado, né? Uma coisa assim, às vezes até rasgada, notinha de R$2, e então a gente tem que trocar por outro, porque senão vai passar vergonha com aquilo ali. A gente tem que trocar por outro melhor, né? E quando a gente vai gastar aquilo ali, comprar uma coisa por aí, tem pessoas que não querem receber aquele dinheiro de tão velho que é, né? Então, assim, nós somos, assim, lentos, devagar. Nós que somos filhos da luz, os discípulos, né, de Jesus, somos devagar
para com as coisas da igreja, né? No caso aqui, acumular riqueza para a vida eterna é assim, ajudar as pessoas pobres, né, carentes, né? É assim, desta forma, trabalhar em prol da igreja, da comunidade. É desse jeito que nós iremos usar esse dinheiro, que no caso é os dons, os talentos, né, o que Deus ensinou a nós, né, para nós praticar em prol do outro, né, que muitas das vezes nós escondemos isso, né, e somos muitos devagar, somos lentos. Já os filhos das trevas, né, eles são espertos, né? É só você observar, como diz na primeira leitura, né? A gente, para adquirir riqueza, para a gente é muito esperto, né? Ouvi aqui a primeira leitura do profeta Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Dizem que naquele tempo, 700 anos antes de Cristo, quando Amós escreveu isso aqui, mais ou menos 700 anos, por aí, né, antes de Cristo, era proibido trabalhar na lua nova, né? Então, tinha os comerciantes, eles diziam assim, quando passará a lua nova, nesse período da lua nova, para nós vendermos as nossas mercadorias. E o sábado, né? Naquele tempo era o sábado que era proibido de trabalhar. Hoje é o domingo e muitos não estão mais nem obedecendo isso, né? O dia de guarda, hoje é o domingo, né? E o sábado para darmos pronta saída do trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balança, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandália, e para pôr à vendas o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram, né? Ou seja, quem pratica tais coisas, tem pessoas por aí que não dormem de noite pensando o que é que vai fazer para lucrar, né, para adquirir os bens materiais assim. Tem pessoas que ricam muito ligeiro, né, e não tem como ricar ligeiro num lugar desse aqui, né? Desta forma, como diz aqui na primeira leitura, né? Adulterando, aumentando assim o preço, né? Você vai comprar um negócio num lugar é um preço, no outro lugar já é outro preço, e eles ainda fazem assim, o que eles chamam de promoção, de desconto, para enganar as pessoas, né? Os pobres, né? Você acha que uma pessoa, um negócio é tanto lá, ela vai vender por a metade do preço, dizendo que é uma promoção. Tu acha que ela vai vender isso, o negócio perdendo dinheiro? Não vai não, isso é para chamar atenção, para enganar. Isso no meu modo de ver, né? No meu modo de pensar, né? E adulterar a balança, né? Adulterar a balança lá para não dar aquela quantidade certa, para diminuir o peso, Nesses postos por aí de gasolina, acho que não tem não isso, adulterar lá a medida lá da máquina, para não dar o litro correto e diminuir, como diz eu, né, para enriquecer, e daí por diante. Muitas coisas assim que as pessoas usam para o enriquecimento próprio. Então, aqui lá no final da primeira leitura, ele diz, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Isso é Deus que diz, né? O Senhor que diz. Ele nunca vai esquecer isso aí, a não ser que a gente mude de ideia, se arrependa, né? E vai usar o dinheiro que a gente tem em prol da comunidade, em prol da igreja, em prol dos pobres, né? Ao invés de estar tomando assim nos negócios, né? Para o enriquecimento. Como fez o homem também desonesto, né? Ele trabalhou, ele foi muito rápido para adquirir um meio de ele sobreviver depois que ele perdesse o emprego, né? Que ele fosse demitido, né? Assim, para aquelas pessoas ajudarem ele depois. Assim, nós devemos acumular, trabalhar em prol da nossa morada eterna, que ajudando os pobres
e não tomando deles, né? Como diz na primeira leitura. Então, ajudando os pobres, né? Se você observar no Sermão da Montanha, ali, a primeira bem-aventurança, ele diz bem assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Dos pobres em espírito é o reino do céu, né? Então, você trabalhando para os pobres, você está acumulando para eles te receberem lá no céu. Mais ou menos assim, né? Já que o reino do céu é deles. Então, assim como Jesus vai nos receber, eles também irão nos receber. Esses pobres em espírito, né? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um que trabalhe em prol, assim, da comunidade, que ajuda as pessoas, os pobres, os necessitados, né? Isso é trabalhar acumulando para o reino de Deus e não arrancando de qualquer forma o que os pobres têm, né? Até dando par de sandália para enganar, né? Como diz aqui. Pois é o que a liturgia de hoje trouxe para a gente refletirmos aqui um pouco, né? Deu para entender mais ou menos assim? Devemos trabalhar em prol do reino de Deus. E quando Jesus vier, está lá no capítulo 25 de São Mateus, do versículo 31 a 40. Quando Jesus vier, ele vai ficar lá nas nuvens e vai mandar os anjos reunir todos os povos da terra. E vai separar em dois grupos, né? Injustos e justos, né? Ou justos e injustos, cabritos e bodes, né? Então ele vai dizer, porque aqui, né, cabe ovelhas e bodes, né? As ovelhas são os justos, aqueles que fizeram a vontade de Deus. Então as ovelhas irão para o céu, porque fez a vontade de Deus, foram justas, né, durante sua vida aqui na terra. E os outros irão para o castigo eterno. Aí ele vai dizer por quê? Porque ele estava nu e a pessoa vestiu ele, né? Deu uma roupinha a ele. É os pobres que precisam de uma roupa. Ele estava na prisão, né? Nós temos a obrigação de visitar os presos, né? A gente fica só falando aqui dos presos, mas nós temos a obrigação de visitá-los, né? Estava no hospital, né? E foram visitá-lo. Estava como estrangeiro passando por aqui, precisando de uma redinha, de um prato de comer, e a gente recebeu essa pessoa, né? Que hoje a gente tem medo de receber gente de fora, né? Do jeito que o mundo está hoje. Mas Jesus, ele vai dizer: toda vez que vocês fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Então, recebei de herança o reino eterno. Então, ele está dizendo que o reino de Deus é para os pobres, mas os pobres em espírito, né? E a gente acumula, a gente trabalha para o reino de Deus, é assim, trabalhando para os pobres, né? Jesus viveu ensinando o serviço e não ser servido, né? Ele viveu toda a sua vida trabalhando em prol dos pobres, dos necessitados, né? Dos necessitados, curando, pregando, fazendo milagres, né? A multiplicação dos pães, levantando gente da sepultura, né? Para dar o exemplo para nós. Então, nós iremos para o céu, acumular para o céu desta forma, ajudando as pessoas necessitadas, sobretudo quando elas precisam da nossa ajuda, né? Não é a gente sair se oferecendo, não, mas principalmente quando a gente vê as pessoas precisando de ajuda e a gente pode fazer algo. Então, é assim que a gente está acumulando para o reino de Deus, preparando a nossa morada lá. E não o contrário, como fez aqui o empregado desonesto, né? O administrador infiel, que trabalhou para adquirir para o bem dele próprio aqui na terra, né? Enquanto ele vivia aqui na terra.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos preces e súplicas por toda a humanidade, a fim de que a Igreja possa, com dignidade, expandir o anúncio do Evangelho da salvação, implorando todos, por Cristo Jesus, nosso mediador, ouvi-nos, ó Pai. Para que a Igreja seja guiada na fidelidade ao vosso serviço e para que use os bens que passa com inteligência e sabedoria, imploremos ao Pai providentes, dizendo: para que as autoridades civis administrem os recursos com sabedoria e justiça, sempre atentas nas necessidades dos mais vulneráveis, imploremos ao Pai justo. Por Cristo Jesus, nosso mediador, ouvi-nos, ó Pai. Para que sejamos ajudados no combate à exploração e à injustiça, promovendo a dignidade dos empobrecidos e direito dos trabalhadores, imploremos ao Pai de toda a humanidade. Ouvi-nos, por Cristo Senhor, nosso mediador, ouvi-nos, ó Pai. Para que a missão assumida pelos agentes de pastorais, catequistas, evangelizadores, seja encoradas na força da palavra de Deus, imploremos ao Pai da Providente. Por Cristo Jesus, nosso mediador, ouvi-nos, ó Pai. Para que esta nossa comunidade celebrante entre com toda perseverança na dinâmica do Mestre Jesus Cristo, vivendo o amor em todas as situações, imploremos ao Pai justo. Por Cristo Jesus, nosso mediador, ouvi-nos, ó Pai. Ó Pai, acolhei as nossas súplicas e transformai-as em bênçãos, para que, na tranquilidade e serenidade, aderindo à vontade, todos sejam salvos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo, o Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
na glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. O Senhor que nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Canto de comunhão. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar se alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno era de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno era de um jovem pregador que tinha tanto amor. Os avisos, depois da comunhão, oremos. Sustentai, Senhor de bondade, com vosso constante auxílio, os que reconfortais com os vossos sacramentos, para podermos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora os avisos. Pois bem, quarta-feira é a missa, né? Lá no Jaicóis, quarta-feira. Nesse momento está havendo a missa do encerramento do jubileu, dos 50 anos da Diocese de Picos, neste momento lá. Né?
E tem também os festejos do Carro Quebrado, que é no dia 7 de outubro, né, o nosso dia. Aí tem outras comunidades também, Rocim, Barra, Serrote, Bela Vista, Grupo de Jovens Oásis de Barra, né? Localidade Camaratuba, todos no mesmo dia, né? Então vamos nos prepararmos para esse dia. E tem uma rifa também com 32 prêmios, né? 32 prêmios. Depois, no decorrer, a gente vai divulgando mais, né? Pois é, o evangelho de hoje, voltando só um pouquinho, lá no final que eu me esqueci, que ele diz bem assim: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. A gente tem que escolher um, né? Não é que Deus é contra o dinheiro. A gente precisa do dinheiro, Ele sabe, para a gente manter a nossa vida, né? A nossa família, o nosso lar, as nossas contas em dias. Mas Ele é contra a gente pôr o dinheiro no lugar de Deus. É isso que quer dizer, né? Então, as pessoas aqui amavam mais o dinheiro do que a Deus. Então, isso nunca pode acontecer com a gente. O dinheiro serve até para pagar as contas de luz aqui na igreja, né? As coisas, para manter a igreja bem arrumada. Deus nunca foi contra isso aí. É contra a gente colocar as coisas acima de Deus, principalmente o dinheiro, né? Se a gente amar o dinheiro mais do que a Deus, é claro que não está certo. Não podemos ter dois senhores, amar a Deus e ao dinheiro. Pois vamos terminar aqui. O Senhor esteja convosco. Senhor, os fiéis que têm seus corações ancorados em vós, imploram o vosso auxílio, sem o qual nada podem, a fim de que, na força da vossa misericórdia, realizem o que é justo, aprendam o que é reto e alcancem a plenitude da vossa bondade por Cristo nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. E a